Bem, gente, a gente vai ter uma retomada de conceitos aqui, justamente para a gente ficar bem centrado, para ver se vocês estão lembrando ou não, se estão esquecendo ou não. Os slides estão com vocês, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui nessa parte de elasticidade, né? A capacidade do material tem de retornar à sua forma e dimensões originais quando cessa o esforço que o deforma. Então, você vê um exemplo aí, né, de uma mola. Você bota na mola, você aplica um peso nessa mola. Você vê que, após aplicar o peso, ela retorna. É o que acontece justamente na mola do carro, né? A gente falou daquela parte de deformação. Paulo falou, você de Poisson, né? É justamente aquele gráfico que nós vimos, né? Da parte de deformação elástica. Gente, vocês respondam aí, senão eu vou passando direto. Se tiver dúvida, já foi. Hoje não dá para ajudar muito, não, velho. Meu mouse deu problema, não consigo nem ativar o microfone. Hoje eu tô ferrado agora para falar. Né? Aí o mouse comprou lá no Feiraguai, é assim. Eu sou de feira, lá em feira é demais. É a vida, né? Você vê que no estágio inicial aqui, ó, você coloca um peso, mas esse material, né, ele consegue voltar ao tamanho normal. Vê que em determinado momento ele é linear. Ele é linear porque ele retorna, né? Ele ali, só que aí tem aquele período, aquele gráfico, a gente vai estar vendo ele mais para frente, né? E de todas as etapas que acontecem nele ali. A plasticidade, né? A plasticidade é a capacidade material tem de sofrer deformação permanente sem se romper, né? Resistência mecânica, a capacidade material tem de suportar esforços externos, tração, compressão, flexão, sem se romper. Isso é resistência mecânica. Resiliência, capacidade de absorção de deformação no regime elástico. Justamente naquele gráfico vai mostrar a resiliência e tem a tenacidade. Reflete a energia total necessária para provocar fratura do material. Naquele gráfico que nós vemos lá de Poisson, né, de deformação e elasticidade, você vê que tem um limite ali, o U. É justamente onde já começa a haver a fratura do material. Certo, gente? Vamos estar vendo também. Aqui de ensaio dos processos. Essa parte aqui, né? De propriedade mecânica, a parte 2. Ressaltar aqui, né? Os ensaios, os tipos de ensaio, né? Execução simples, rápida realização, fornece informações importantes para o projeto e a fabricação de peças e componentes. Aqui as normas, isso aí vocês já têm no slide, o slide já está com vocês, se quem não tiver eu passo aqui também. Corpo de prova no ensaio de tração, aí são os dados técnicos, né? A máquina universal de ensaio, nós já falamos de dureza, lá falamos justamente nos ensaios de dureza e as máquinas, o que elas fazem ali. A máquina universal de ensaio, né? Mecânico aí, hidráulico. Aliás, nós fizemos uma ontem com o Paulo, foi bem legal. Foi. Ele
Paulo ficou de fazer com vocês, eu falei com ele. E eu tenho uma parte tem um finalzinho da parte de dureza. Eu vou deixar mais para frente. Como vocês têm prova, então é bom a gente dar uma retomada nos conteúdos aqui. Aqui na parte 2, justamente aqui, ó. Curva de tensão e deformação convencional ou de engenharia, né? Onde você tem o sigma C, que é a tensão convencional em Pascal. A fórmula é simples, é carga aplicada sobre a área transversal inicial. É justamente aqui, ó, né? É a área da secção transversal inicial. Você tem a força aplicada. E você também tem a deformação convencional, que ela não tem dimensão. Como eu já tinha falado antes, é a mesma medida, metro sobre metro, então se anula. Então, ela é dimensional. Então, essas duas coisas, gente, aqui é importante, porque você cai numa prova 2, e essas fórmulas, apesar de serem simples, certo? Você precisa utilizar lá para descobrir. Perguntou tensão convencional, você vai ter o quê? A carga aplicada sobre a área. Epsilon C, aqui a letra grega é epsilon, né? Aqui é sigma e epsilon. A deformação convencional, L é o comprimento inicial, L é o comprimento de referência para a carga aplicada, e delta L é justamente o alongamento, né? Que é a diferença quando houve o alongamento, né? Desse material. Justamente o espaço que vai ter depois que você puxa o material. Aquilo que a gente brincou até do cobre, né? Você vai... Não, na verdade, ele vai deformando, vai afinando. Gente, essa relação aqui, entendeu? De deformação, essas regiões é muito importante. Então, digamos que você precisa informar sobre tudo isso de tensão, deformação, você precisa também mostrar o gráfico, porque nesse gráfico ele tem todas as regiões. Ele é um gráfico autoexplicativo. São 4 regiões de comportamento distintos. Não é isso? Esse primeiro aqui é o quê? Que região é essa aqui? Aqui, gente. Pode falar. Se não estiver enxergando, aumenta a letra. Elástico. Comportamento elástico. Do comportamento elástico, professor. Isso, comportamento. Eu quero ouvir de vocês, eu quero ouvir a voz de vocês, gente. Eu ouvindo a voz de vocês, senão eu acho que eu estou dando aula para mim mesmo. Né? O professor pode enviar esse slide, que eu procurei aqui, eu não achei esse no meu. Eu acho que eu não salvei esse. Eu vou mandar. Esse é completo, ele tem todo. Você viu parte 1, parte 2, parte 3. Eu procuro aqui para acompanhar, não achei. Mas tá bom, depois você manda no final. Mas essa, gente, da parte do slide é uma das partes mais importantes. Você está vendo o gráfico aqui? A gente até já tinha calculado isso. Você vê que ele é um gráfico o quê? Linear. Né? Então, por quê? É aquilo que a gente já tinha falado sobre um material, né? A deformação, e ele voltar à forma original do comportamento elástico. Então, vai ter uma região. Depois dessa região de comportamento elástico, eu vou ter uma região de discordância, né? De deslizamento de discordância entre A e B, certo? Da origem a A é a região de comportamento elástico. Então, ela volta ali normal. AB é a região de escoamento das discordâncias. Agora, de B a F é a região de comportamento plástico. Certo? Aqui, ó. E U é justamente o início da ruptura. Você tem, ó,
as tensões todas aí, né? Você ó, tem a tensão de ruptura, né? Tem a tensão aqui, ó, que vai até a região plástica, tá vendo? Então, falou deformação, Poisson, a citação é justamente isso. Aí, ó, região de comportamento elástico. Ó. Quando a amostra de material solicitada por uma força sofre uma deformação e, após a retirada da força aplicada, recupera suas dimensões originais. Essa deformação é definida como deformação elástica, certo? Então, ela vai até determinado ponto, volta, que nem aquele exemplo que a gente deu lá da mola. A deformação elástica de um corpo de prova é dada pela lei de Hooke, que descreve a relação linear, você vê que é linear, entre a tensão e a deformação, sendo o modo de elasticidade de Young, em Pascal. Módulo de elasticidade. Ó. Se eu quiser saber o módulo de elasticidade qual vai ser a fórmula? Não faça isso comigo. Isso aí é para um A2, viu? Um A2. Vai ser sigma sobre epsilon, não é isso? Sigma sobre epsilon, que está multiplicando passa a dividindo. Então, não esqueça isso lá, certo? Quero calcular um sigmazinho, ó, o E, que é o módulo de elasticidade. Falou, o módulo de elasticidade vai ser o sigma, né, que é a tensão sobre o epsilon aqui, ó, que é a deformação. Tensão sobre deformação, você vai ter o módulo de elasticidade em Pascal. Não esqueça isso para 2. Para 1, você só enuncia. Só enuncia. Como está aí. Região de comportamento elástico. É aquela lá que vai da origem até o ponto A. Definição de deformação elástica. Processo de deformação. Se perguntarem lá de alguma coisa, deformação elástica. É o processo de deformação em que a tensão e a deformação são proporcionais. Ele vai lá certinho, ó. Né? Linear, 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 então são proporção. À medida que um aumenta, o outro aumenta. A deformação elástica não é permanente. Após a retirada da carga, a peça retorna à sua forma original. Ela não tem alongamento, ela fica ali, como a gente já falou, da mola, já falou do carro, com o amortecedor justamente faz com que diminua o impacto e o peso sobre a mola, e justamente isso. Por isso que quando o amortecedor ele apresenta problema, pode o quê? Fazer com que a mola sofra fratura, porque ela vai ser pressionada, né, a ponto de não conseguir se manter na parte elástica, né, de voltar para a sua forma original. Por isso que é deformação elástica. Em escala atômica, a deformação elástica macroscópica é manifestada com pequenas alterações no espaçamento interatômico e no estiramento das ligações interatômicas, né? Pequenas alterações, mas é coisa pouca. Principais propriedades. Falou de propriedade definida de comportamento elástico, ela vai ter o quê? Limite de elasticidade e limite de proporcionalidade. Certo? Sigma A. Limite de elasticidade, sigma A, é a máxima tensão que o material pode suportar sem apresentar deformação permanente após a retirada da carga. Ok? Então,
Aí vem o limite de proporcionalidade, né? Sigma P é justamente naquele ponto aqui, ó, até o limite onde ela vai sofrer deformação elástica e vai retornar para a forma original. É justamente o limite da linha reta, da linearidade. É a máxima tensão acima do qual o material não mais obedece à lei de Hooke. Perde sua linearidade, a sua fase linear, né, entre a tensão e deformação. Ele começa, ó, nessa região. A partir daqui, se ele passou qualquer tantinho, ele já não consegue retornar a sua fase, a sua forma original. Ó, gente, vocês estão vendo como eu estou pegando bem nesse gráfico aí. Fique bem atento. Se liga, não? Por acaso não é, hein? Hein? Aí, Por pronto. acaso que não é. Por acaso não é. Repetição é sempre repetição. Ó, curva de deformação convencional. Veja aqui, ó, aquilo que eu falei. Se eu quiser saber o módulo de elasticidade ou módulo de Young, eu vou fazer o quê? É sempre sigma, que é, né, a tensão, sobre epsilon, que é a deformação. Esses valores têm. Isso aqui é, se vir numa questão, ela tem que dar tabela. Ela vem o sigma, ou vem o esforço, né? Ele pode vir aqui também, ó, por essa aqui, que é a força aplicada, vezes o tamanho, o produto, né? Porque um é sigma, aquilo que a gente já tinha falado, sigma é P sobre SO, né? Sobre área. A força aplicada sobre área. E epsilon é delta L sobre o comprimento inicial. É aquilo que a gente já falou. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, daqui você tem. Então, tem essas duas formas. Ou você poderia encontrar sigma, encontrar epsilon e aplicar essa daqui. Certo? Sigma seria P sobre SO e epsilon, delta L sobre LO. Então, esse é o modo de elasticidade. O nosso querido é. Pediu modo de elasticidade, a fórmula é essa aí. Aqui tem isso aí do slide, vocês vão ver, que aí é mostrando o comportamento, né? Do comportamento elástico que acontece, a parte linear, carga e descarga, ela vai, recebe a carga e descarga, o coeficiente não muda, certo? A proporcionalidade. Nessa figura aqui já é o esquema de tensão e deformação mostrando um comportamento elástico não linear. Mas, apesar de ser um comportamento elástico, ele vai retornar. Mas você vê que ele tem um módulo tangente, tem dois ângulos, né? Tira por cima e tira por baixo. Está aí no slide, passando para vocês, se a gente já falou. Aqui é conta. Nós já falamos. Modo de elasticidade, aí depende fundamentalmente das forças de ligação interatômicas, o que explica o seu comportamento inversamente proporcional à temperatura. Você vê que a temperatura vai aumentando, ó, ele vai diminuindo, né, o módulo de elasticidade. Então, por isso que ele é inversamente proporcional à temperatura. Esses conceitos é bom, porque lá no A2, se tiver qualquer relação, você já sabe dessa aumentando a temperatura, né? Vai diminuir justamente o módulo de elasticidade. Você vê aqui que os gráficos sempre a tendência, ó, na medida que eu vou aumentando a minha temperatura aqui, em Kelvin, ó, a tendência é diminuir o módulo de elasticidade. Módulo de resiliência, o R. Capacidade de um material de absorver energia quando deformado elasticamente e liberá-la quando descarregado. O maior é aqui, né? Até esse ponto. O R. Lá no gráfico,
se eu não me engano... não, está aqui não. Então, modo de resiliência. Na prática, o limite de proporcionalidade, ó, σp, é substituído pelo limite de escoamento, o σe. Então, para você achar o modo de resiliência, você vai o σp, né, que é o limite de proporcionalidade, justamente no ponto onde muda. Aqui, onde termina a linearidade do material. Nesse ponto, vai ter a medida de sigma, que vai estar aqui no gráfico. Então, você vai tomar o que tiver aqui do gráfico, ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade, né? Então, é assim que você calcula o módulo de resiliência. Agora, coeficiente de Poisson. Falou de Poisson, tem que falar disso aqui. Mede a rigidez do material na direção perpendicular à direção aplicada à carga axial. Você vê que ele tem as três dimensões aí, né? As 3 direções. Você tem Y, X e Z. X aqui, a largura, comprimento e altura. Mas ele vê aqui que esse coeficiente ele tem que ser igual como? Ó, ele é menos o εx, né? A deformação x sobre z, ela tem que ser igual o y sobre z. Certo? O coeficiente de Poisson. Mede a rigidez desse material na direção perpendicular à direção aplicada, né? Madeira usa muito isso, né? Ó, lembrando, ó, vocês precisam nesse slide, ó, ter compreensão de todas essas letrinhas, ó. Vem de lá de cima, né? Vem dentro da deformação convencional, é C, e ela vem descendo, aí vem o modo de elasticidade, os sigmas, o L, né? Modo de resiliência. Tudo isso é aplicado sempre em cima da deformação, modo de elasticidade, tensão. Então, sempre está relacionada. Mede a rigidez na direção perpendicular. Então, da carga onde foi aplicada aqui. Ó. Você vê que se deformar, não, João, eu estou trabalhando hoje, não é a parte de conta, é a parte de conceitos. A parte de conta eu vou treinar, porque vai ter conta na 2. Pode ter certeza que tem essas continhas. A gente vai estar trabalhando também, né? Mas a 2 tem conceito e conta. Nessa aí, nós preferimos trabalhar com conceito. Então, por isso que fique atento, né? Então, a gente está chamando bem atenção para esses conceitos aqui, né? Aqui é o coeficiente de Poisson. Então, para achar esse coeficiente, ele tem que ser igual tanto a deformação aqui em x sobre a altura tem que ser igual à deformação menos a deformação em y sobre a altura. Aqui é quando sofre a deformação, ó. Ele inclina, tal, mas justamente mantém aquele coeficiente ali. Propriedade elástica de materiais, né? Materiais isotrópicos. É bom também. Toda essa parte de conceito, gente, a ideia é sempre trabalhar essa parte de... Falou em materiais isotrópicos, vocês vão estudar o que é material isotrópico. Né? Módulo de
Cisalhamento. Vai estudar o que é modo de cisalhamento. Elasticidade. Então, estão relacionadas entre si e com o coeficiente de Poisson de acordo com a expressão. Então, todos esses termos, quando vocês veem, a gente não consegue falar de todos. A gente fala assim, a gente fala, mas não fala aprofundado. Então, o aprofundamento quem tem que fazer é vocês. Então, é uma busca ativa. Você pega materiais isotrópicos. Vamos lá, vai estudar o que é material isotrópico. Vá por mim, estude. Os módulos de ciliamento, elasticidade. Então, tudo isso aí, né? Coeficiente de Poisson. Estudar a rapaziada toda aí. Né? Região de escoamento das discordâncias. É justamente essa regiãozinha aqui, né? Que a gente já viu no gráfico. É um tipo de transição entre a deformação plástica e elástica. Na verdade, ele passa da elástica para a plástica. É justamente a transição, onde depois vai ter a ruptura. Certo? A elástica ele retorna para a origem, mas a plástica não. O fenômeno localizado que se caracteriza por um aumento relativamente grande na deformação, acompanhado por uma pequena variação na tensão. Ou seja, ó, ele vai ter uma variação de tensão, uma pequenininha, ó, ele sai de lá de cima e desce aqui, ó, um pouco. Então, vai ter uma pequena deformação ali da tensão, quase imperceptível, certo? Justamente aqui, ó, onde está em B, né? No A, lá no A é nítido, né? Que você vê. Mas no B, ele já é imperceptível. Quase você não percebe a diferença. Aqui, ó, olha essa diferença aqui, foi de 0,002. É aquilo quando a gente falou do arame, né? Brincando. Um arame grosso, você vai ali, vai até deformar e ele fraturar. Você vê que ele vai aquecendo e aquela região ele vai ficando mole. Então, ela consegue se mover uma peça da outra ali, mesmo eles estando colados ainda. O limite de escoamento, nós falamos, né? É a máxima tensão atingida na região de escoamento, né? Aqui é discordância, né? Aqui já, NF já é ruptura. Aqui vai partir. Região não uniforme, aqui o material já está completamente deformado. Isso aí tudo é no ensaio, né? Tensão sobre o material, gente. Região de deslizamento das discordâncias, justamente entre A e B, limite de escoamento, OE. Da tensão lá. Escoamento imperceptível. Convencionou-se adotar uma deformação padrão que corresponde ao limite de escoamento, conhecida como limite N de escoamento. O N não pode ser... Aqui diz que N é igual a 0,2% do material. Então, por isso que você vê em cima da tensão, quase é. Por isso que ela é imperceptível. Imagina, 0,2%. Em números absolutos, é 0,002. O procedimento mais usado que estabelece é a norma ASTM 8 de 69. Obter a curva de tensão da formação de engenharia por meio de ensaio de tração. Isso aqui tudo está falando de ensaio de tração. Construir uma linha paralela à região elástica da curva, partindo de uma deformação de 0,002 ou 0,2%. Aqui é em números e aqui é em porcentagem. Isso aqui multiplicado pela tensão
limite que a gente tem lá da deformação elástica. Ó, definir isso aqui é justamente essa região de escoamento e discordância, é naquela partezinha onde você vê que ela desce um pouquinho, ela tem um caimento e depois vai tendendo para a região de ruptura e fratura. Isso aqui vai estar no... Isso aqui a gente já falou em outra aula. Vai estar no slide. A região de comportamento plástico, de BAF. Ó. Pá! O que é que acontece nessa região aí? Ó? Essa região é caracterizada pela presença de deformações permanentes. Deformação permanente, plástica. Ou seja, o que é deformação permanente? O corpo não retorna mais à sua forma original. Então, o material já sofreu aí uma deformação. Para materiais de alta capacidade de deformação, a curva de tensão, deformação apresentada, apresenta variação relativamente pequena na tensão, acompanhado de grandes variações na deformação. Ó, aqui, ó, você vê que é grande, é bem nítido, né? Você tem uma tensão aqui, ruptura até a fratura. Encruamento. Encruamento é endurecimento pela deformação em frio. Esse fenômeno resulta na função da interação entre a discordância e suas interações com outras coisas, outros obstáculos que estão aí nos contornos do grão, né? Que impede a livre movimentação das discordâncias. Justamente, ó, vai formar tipo umas montanhazinhas, uns grãozinhos que impedem esse tráfego aí. Aqui é justamente o comportamento plástico. Se eu quero saber o sigma U, o limite de resistência à tração, né, é a força máxima sobre a área inicial, onde o sigma U é o limite de resistência à tração. P é a carga máxima, certo? É a carga máxima. SO é a área de secção transversal inicial. Lembrando que isso você vem de lá de cima, aí você já vem calculando. Aí, quando a gente for fazer essa conta, você vai ver que ela vem, o valor que você acha em cima vai usando embaixo. Então, se errar em cima, babau, né? Então, você tem que ter o máximo cuidado na hora de fazer essas contas aí. Né? Porque você vai precisar do sigma P. Aí você tem o sigma U, que é justamente aqui, ó, no ponto início de ruptura, porque se ela vai romper aí, início de ruptura, então é ali o ponto onde ela chegou ao limite de resistência à tração, à força aplicada, né? A carga aplicada ali. Após esse ponto U, vocês veem mesmo aí, tem início a fase de ruptura. Tem essas figuras, vai estar aí no slide. Limite de ruptura é a última tensão suportada pelo material antes de quebrar. Aí sigma F, né, é a carga de ruptura sobre a área da secção que iniciou. Coeficiente de estrição, a gente também já falou, né, a diferença entre as seções iniciais e finais, né, para você saber justamente quanto expressa a porcentagem, né, da secção inicial. Aí. É dado em porcentagem, viu, gente? Você faz a conta em cima da área, né?
Área inicial menos área final. Ó, você vê que a área inicial é maior do que a final, porque se vai haver um esticamento, ele vai como se fosse afinar. Por isso que a secção ela vai ser menor, certo? Por isso que a final ela é maior, a inicial ela é maior do que a final. Por isso que ela está na frente aqui. Só lembrando isso. Modo tenacidade. Tenacidade é a capacidade do material apresentar absorver energia até ele romper, né? Até ele quebrar. Quantifica-se pelo módulo da tenacidade, é que a energia é absorvida em unidade de volume desde o início do ensaio da tração até a fratura. Então, esse módulo é o total, né? Aí o total é justamente a média entre sigma E e sigma U. Por isso que eu falei que você precisa saber, porque lá você vai encontrar esses valores. Então, é justamente a média por 2 multiplicado, né? Você vê que aqui você vai ter a deformação final. Então, tem esse módulo. Uma parte interessante é que isso aqui tudo, isso aqui, a média, é um sigma. E aqui é um E. Sigma vezes E. Aqui nesse caso, ó, você tem, pode ser também, esse UT pode ser 2/3 do sigma U vezes EF. Curva de tensão deformação, é informação. O 5 a gente vai falar mais para frente. Ó, o 5 não fala, né? Deformação real. Ou verdadeira. Ali era U, viu? Faltou U. Fratura. Essa parte nós falamos, né? Ductibilidade. Conta, a gente já falou essas propriedades mecânicas. Isso aqui tem no livro aí que nós estamos usando, né? Os ensaios de tração. Paulo fez ontem, não foi? Fez. Foi ensaio de tração mesmo ontem? Foi, professor. Isso. Aí vocês têm lá, vão olhar depois os ensaios. Elasticidade, vai ver para frente. Então, desse slide aqui, a gente deu uma retomada só para lembrar. Vou passar eles aí, vocês já. Junta. Deixa eu abrir o chat aqui. Então, gente, a gente tem aqui ó, aquela tabela que eu passei para vocês aí sobre as estruturas cristalinas. Eu quero chamar a atenção de uma coisa que, em alguns livros, para quando você tem uma... Opa. Quando você tem aqui, ó, principalmente aqui, nessa parte aqui, ó, que você tem eu tinha desativado essas coisas da caneta justamente para não encher o saco, mas ela está enchendo o saco. Ok. Ó, principalmente nessa aqui, ó, CFC, tem uma coisa legal, que nos livros o volume para estruturas, o volume para CFC, certo?
corpo faz corpo, né? O corpo o que é que rola aqui, gente? Ó? Nos livros, você vai ter que VC é 8, raiz de 8, R ao cubo. Em alguns livros você vai achar assim, certo? Até em resolução. Só que aí você vai falar assim, pô, ali o professor ensinou que é 16 R ao cubo, raiz de 2. Se você for fatorar o 8, se você for fatorar o 8, 8 é 2 ao quadrado vezes 2, não é? R ao cubo. Então, o que é que você tem aqui? 8, o que está ao quadrado sai da raiz, ó. Vezes, então, saiu 2, raiz de 2, R ao cubo. Então, você tem o quê? 8 vezes 2, 16, raiz de 2, R ao cubo. Certo, gente? Ó. Então, ó, quando vocês veem essa diferença, não é que mudou a fórmula, não. Aqui eu já dei simplificado. Falou, faz CFC, você já sabe que o volume daquilo ali faz isso. Para onde é que você usa esse volume? Para calcular a densidade. Para você calcular a densidade, você vai precisar do volume. E a gente vai estar lembrando naquele slidezinho que a gente tem ali, também mais antigo. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, o volume do cobre. Eu calcularia para a gente calcular o volume do cobre em cima justamente dessas faces. A gente vai estar falando delas novamente aqui, mas eu só estou alertando porque eu estava vendo em alguns livros, aí ele dava uma fórmula e outro dava, e tem a minha, para não achar que é diferente. Eu quis lembrar isso para vocês. Deixa eu charear aqui. Quem pegou o slide aí já passa para a galera. Os slides que eu tiver aqui, eu vou passar para frente. Tudo que eu tiver aqui, passar para frente. Até os que estavam em formação. Aqui. Ó, um exemplo aqui está no Punch, ó. Digamos que eu quero saber o volume do cobre. Você vê que no livro estava assim, certo? No livro. Vou botar aqui pincel. No livro estava assim, ó. Certo? 8 raiz de 8 é ao cubo. Mas vai dar no mesmo, porque é aquilo que eu mostrei lá para vocês. O raio é o cubo, aí tem o raio do cobre, ele é dado em nano, por isso que está 10 a nona. E a densidade, por que eu estou falando isso? Porque a densidade você vai... N. Esse número de mol está ligado também à estrutura CFC. Porque quando fala CFC, ele está lhe dando várias informações. Ele está lhe dando como você vai achar o volume, quando você dá a estrutura, o volume e a quantidade de mols. Certo, gente? Fique atento. O ventilador está saindo barulho aí para vocês? Aqui também não dá para aguentar. Então, sai um pouco, mas não atrapalha não. Não atrapalha. Deixa eu tentar puxar. Mostrar ventilando. Então, aqui só é uma dicasinha. Quando falou CFC, ele está dando duas informações, certo? Quando fala CFC. Ele dá duas informações. Ele vai dar o mol e, pelo CFC, você tem como achar o volume pelaquela formulazinha da tabela, certo? E o material é justamente isso aqui. Deixa eu fechar aqui.
Voltando para nosso slide agora. Esse aqui. Esse também é importante. É a estrutura cristalina dos sólidos. Acho que eu não tenho ele PowerPoint aqui agora. Vai em PDF mesmo. Pronto. Vai a tela toda. Pronto. Estrutura cristalina, os conceitos fundamentais, a célula unitária. Toda essa definição de célula unitária é bom vocês estudarem para A2. E A2 também, célula unitária, estrutura cristalina, né? Todas essas estruturas são importantes vocês saberem, que nem eu mostrei aquela tabelinha, né? Você precisa ter um conhecimento sobre estrutura cristalina cúbica, estrutura cristalina cúbica de face centrada, né? CFC, a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, CCC, e estrutura cristalina hexagonal compacta. Então, é aquilo que eu falei. Você precisa conhecer a estrutura, porque a estrutura você vai saber a quantidade de mols, se você estudar ela, e você vai saber como eu vou calcular o volume, certo? Daquela substância, do volume, e o mol você acha a densidade do corpo. E também cálculo de massa específica. Gente, essa parte, polimorfismo e alotropia é conceitos, e vocês precisam estudar. É isso? Tá bom estudar? O que é que vocês vão tomar café da manhã estudando? Não é não, ministro? Polimorfismo e alotropia. Boa coisa para estudar. Se eu fosse vocês, estudar. Sistema cristalino, a gente está estudando ele aqui, essa parte, né? A estrutura cristalina, a gente já viu essa parte aqui, as propriedades da matéria, aí a gente vai falar de célula unitária, né? É a representação simplificada e abstrata, né? De fenômeno ou situação concreta, que serve de referência para a observação, estudo ou análise. O tipo e modelo, né, da estrutura cristalina. É o modelo da esfera rígida atômica e modelo da esfera reduzida. Para descrever a estrutura cristalina dos átomos ou íons, considerados como se fossem esferas rígidas que possuem diâmetro bem definido, aquilo que a gente falou da eletronegatividade e eletropositividade, isso vocês têm que estudar na prova para A2. Eletropositividade, eletronegatividade e a influência dos raios. A gente já falou disso também em aulas passadas. Considerando que fosse aqui, como fosse esfera rígida que possui diâmetro bem definido e onde as esferas que a representam, os átomos vizinhos, mais próximos que se tocam entre si.
acho que foi com o Heitor, no final de uma aula, que a gente estava tentando achar a fórmula para definir a estrutura lá do volume, né? Então, a gente precisou montar como essas esferas ficam alinhadas, porque se você olhar, gente, aqui, ó, para você ver aqui, ó, se eu for calcular o raio disso aqui, né? Ou o lado disso aqui, você precisa entender que aqui é o lado raiz de 2 dessa estrutura cúbica aqui, ó, um cubo. Ó, mas perceba aqui não tem meio raio nessa parte? Não tem meio. Aqui tem um raio, não tem aqui? Tem um raio. Tem um quarto de esfera, mas aqui tem um raio. Aí ele tangencia aqui, daqui para cá tem quantos raios? Gente, pode falar. 2, né, Heitor? 2. E aqui mais um raio. No total, isso aqui tem o quê? 4 raios. Essa diagonal aqui, ó, ela vai ser 4 raios. Então, se eu quiser saber o lado, eu sei que a diagonal de um cubo é o lado raiz de 2. Então, faz uma continha matemática e descobre o lado aí, se precisar. Mas o interessante é o raio mesmo. Porque o volume vai depender do raio da esfera. Conseguiu, não, Heitor? Troca o durex. Quando assim dá problema, assim, é só trocar o durex. Aqui você tem, né, a esfera reduzida. Deixa eu passar. Material cristalina, já falando. Aqui, outra coisa, gente. Ó. Vocês precisam saber a diferença entre material cristalino e materiais amorfos. Bom tema para se estudar também. Bom tema para se estudar. O material cristalino, ele tem uma estrutura altamente organizada. Ele tem uma coisa, né? A geometria, tem uma coisa geométrica ali. Você viu que ali a gente viu o raio, viu que aquela diagonal ali eram 4 raios. Então, está bem ligada à geometria. Ali a gente estava vendo uma estrutura cristalina. Ó, o que é que a gente vê aqui? Ó? Fronteira entre 2 cristais de tipo com O2, né? Note que a organização geométrica dos átomos ali, ó, os quadradinhos, tá vendo? Ó, vai fazer o cubo, justamente aquele corte que faz. Agora, no amorfo aqui, ó, não existe uma ordem de longo alcance. Você vê que é completamente desorganizada aqui a estrutura, né? Você nota a desorganização aqui do átomo. Aí você pode estudar a parte de cristalino, de madeira, de materiais cristalinos, materiais amorfos. É bom para vocês ficarem craques. Craques. A estrutura cristalina, grafite, diamante, só um exemplo. Célula unitária. Para 2, importante. Célula unitária, pequenas entidades que se repetem e formam estrutura cristalina. A célula unitária é escolhida para representar a simetria da estrutura cristalina. Então, quanto mais simétrico ali, ó, porque ele vai pegar a parte sem defeito. Então, ele vai pegar aquela parte que é simétrica, que as bolinhas tangenciam uma na outra. Tem toda uma ideia bem matemática aí, bem geométrica mesmo, para essa célula unitária. A rede cristalina, você vê no corte aqui da esfera, quando eu pego, é justamente aqui nesse cantinho, ó, tem o quê? Tem um quarto de esfera, aqui já tem um meio da esfera, certo? Então, ó, a rede cristalina tem uma estrutura repetitiva.
é possível descrevê-la a partir de uma estrutura básica, como fosse um tijolinho, que é repetida por espaço. Tanto que quando vocês vão fazer uma parede, pelos metros quadrados da parede, pelo tamanho da parede, você não consegue dizer quantos blocos. Tem sempre a perda, porque vai ter bloco que vai cortar, vai quebrar. E, a depender do bloco, se o bloco for de primeira, 10%. Se for bloco ruim, 15%. Depois vai botar na ponta do lápis para ver se é melhor um bloco bom ou ruim. Não é verdade, gente? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu estou ouvindo um barulhinho. Vocês estão ouvindo aí? Eu tô ouvindo aqui, um chiado. Eu tá, também. Eu pensei que era só eu que estava ouvindo. Alguém fechou o microfone. Agora Não era parou. o Rani Claire, não, com o negócio aberto? Ué. É. É o Rani mesmo. Tinha que ser o Rani. Oh, meu Deus do céu. Você fica deixando aberto. Se quiser deixar aberto, a carteira, o dinheiro. Não tem O problema como. é deixar aberto e falar um negócio confidencial. Aí rola. Entregar, né? Vamos botar aqui para o nosso slide. Justamente é um tijolo, ele é repetido, gente. Por isso que você sabe o comprimento, justamente ali da rede, né? Porque é possível descrever a estrutura básica, que é o tijolo repetido. Então, você vai ter uma base ali de informação, né? Vou fechar aqui. Pronto. Então, você tem aqui, ó, células não unitárias. Aqui o exemplo, está vendo? Você vê aqui que está o quê? Retangular, né? Você vê no recorte retangular ali que há um erro, né? De uma para outra ali. Ó. Você vê que no recorte dessa aqui também, né? Na estrutura, tem a estrutura do meio, mas você vê aqui, na célula unitária, é o menor tijolo que repete, porque aqui dentro vai ter repetição, então não é o menor tijolo, por isso que aqui não é considerado célula unitária. É a menor porção que não se repete da região cristalina. Você vê, é um espaçozinho, ó, entre um tijolo e outro aqui, ó. Você vê que aqui é uma célula unitária, ó. Ela pega justamente aqui, ó. Ela vai pegar os 4 cantinhos desse caso. Aqui é um exemplo de uma célula unitária. Para a maioria das estruturas cristalinas, as células unitárias são paralelepípedos ou prismas que possuem 3. Eu falei 3. Falar 4, 5 ou 6 está errado, é 3. 3 conjuntos de faces paralelas. Certo, gente? Então, atenta a isso. A2, hein? 3. Aí a célula unitária, né? É o menor pedacinho que tem ali de repetição. Se vocês já viram todo o conceito dela, esse slide vai estar com vocês, então não tem preocupação. A estrutura
né? Isso aqui a gente vai estar revisando um pouco mais para 2. Então, eu posso pular um pouco essa parte. A gente vai dar uma retomada nessa parte de estrutura cristalina dos metais. Justamente essa parte aqui agora, né? CFC, CCC, HC, CS. Aqui não é contra-strike, aqui não é clorofluorocarbono. E aqui não é depois do BBB. Né? Que depois do BBB seria CCC. E é da besta, né? Vamos lá. É boa, né, Mário? A estrutura cristalina cúbica simples, CS. Apenas 1/8 de cada átomo cai dentro dessa célula unitária. Ou seja, no cortezinho ali da célula, só vai pegar 1/8, que é esse pedacinho aqui, tá vendo, gente? Só esse pedacinho aqui. Só vai pegar 1/8 dela. E então contém apenas um átomo. Um átomo. Certo? Nessa célula. Por quê? Se eu vou cortar em 4, se cada pedacinho que eu cortar aqui dessa célula tem 1/8, eu tenho 8 pedaços, vai juntar o quê? Vai formar uma esfera. Uma única esfera. Entenderam? Essa é a razão que os metais não cristalizam na estrutura cúbica simples, devido ao baixo empacotamento atômico. Certo? Voltando, para frente. Ou seja, né? 8 pedacinhos, tá vendo aqui? Ó? Olha ele aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que está lá atrás. Perceba que quando eu juntar tudo, vai formar justamente a esfera. Eu só tenho... Aí, nas provas de matemática, caiu uma questão dessa aqui. Matematicamente falando, você consegue encontrar o valor das lacunas aqui, né? A área não achurada. O que é que você faria para encontrar matematicamente aqui o espaço não utilizado ali? Você pega a área da figura maior, que é o cubo, e diminui pela da esfera. Acertou, seu menino! Né? Então, acabou o slide, acabou a aula. Acabou nada! Temos aqui agora a estrutura cristalina cúbica simples. Olha ela aí. Né? O número de coordenações NC, número de átomos vizinhos mais próximos, 6. O número máximo de átomos vizinhos vai ser 6. Porque eu tenho vizinhança, eu vou ter átomos vizinhos, eu vou ter 2 aqui embaixo e 2 aqui do lado. Por isso que eu tenho vizinho 6. Relação ao raio atômico, nesse parâmetro, o lado é 2 vezes o raio. É bem fácil de notar, porque daqui para cá não é o raio, não é? Daqui para cá não é o raio da esfera, daqui para cá não é o raio. Então, o lado, ou aresta, é justamente 2 vezes o raio. Está lá na minha tabelinha, já passamos aí. Passa a tabela para quem não tiver também. O fator de empacotamento, o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Certo? E aí você vai pegar o volume, né, do átomo em uma célula unitária pelo volume total de uma célula unitária. É aquilo que eu falei, gente. É tipo o volume é ocupado pelos átomos e sobre o volume ocupado da célula toda. A célula toda é um cubo, certo? Nesse caso é um cubo. Então,
é o fator de empacotamento, é justamente isso, né? É o volume dos átomos, essa parte, os pretinhos aqui, sobre o volume total da célula, que é tudo, sem as lacunas. Ou seja, aqui, por exemplo, ó, o volume dos átomos da esfera é 4πr ao cubo, sobre 3. E a área do cubo é a aresta ao cubo. Como a aresta é 2R, aí vai fazer as contas, tal. Aí corta, vai chegar em 0. O fator de empacotamento de 0,52. Só você fazer as contas aí, aqui vai ficar 4, R ao cubo, vai cortar. Pi, né? Aí vai ficar 4, R ao cubo corta com R ao cubo. Pi sobre 3. Pi. Então, o fator de empacotamento é 0,52. Aqui, na verdade, aqui é 8. Então, é π dividido por 6. Π dividido por 6. 3,14 dividido por 6. Dá aproximadamente 0,52. É isso que vai ocorrer aí. CFC. Boa estrutura, gosto muito dela. Possui uma célula unitária com geometria cúbica. Os átomos localizados em cada um dos vértices no centro de toda essa face. Né? Abreviado CFC aí, ó. É aquilo que eu mostrei para vocês, que aqui, isso tudo aqui, ó, é 4 raios. A diagonal é 4 raios. Só que o lado você usa Pitágoras, tal, vai chegar nisso aqui, uma relação entre o lado e o raio. Certo? Mas isso aí você também acharia por simples Pitágoras, você encontraria o lado aí dessa figura. Certo? Então, você consegue achar o lado. Nesse caso de estrutura, você sabe que tem 4 átomos inteiros. Ó, cada átomo tem um vértice que é compartilhado por 8 células unitárias. Enquanto o átomo centrado em uma das faces pertence a apenas 2. Então, eu tenho o quê? No total, é como se tivesse 8 células, mas repartida por 2. Então, eu tenho 4 átomos inteiros. Então, o número de átomos que compõe essa célula é 4. Certo? Então, o mol dela é 4. 4 átomos daquela substância, daquela estrutura. Então, o número de faces próximas são 12, né? Átomos vizinhos do contato aí. O fator de empacotamento dela é 0,74. Da CS, 0,52. Da cúbica de face centrada, CFC, é 0,74. Prova que o Fe é 0,74. Aí é justamente aquele lá do volume, né? Você vai achar o volume pelo raio, tá? Fazer todo o processo, vai achar o Fe aqui. Aqui está aqui ela. O Fe é o fator de empacotamento. O volume dos átomos da célula sobre o volume da célula unitária. O volume da... todo aí, é como eu falei, tudo pode ser calculado em termos do raio. O volume para uma esfera é 4πr ao cubo sobre 3. E, em vez que existem 4 células dessa, né? Então, mas vocês podem... Aí, veja aqui, ó. Aquela relação lá que a gente botou na tabela, ó. O volume da célula unitária vai ser o quê? 16R ao cubo raiz de 2. Certo? Pelo volume da célula unitária, que é justamente usando o lado. Só que nessa célula unitária, o lado, você tem que lembrar que o lado dela é 2R raiz de 2. Então, vai ser isso aqui ao cubo.
vai ser o volume da célula unitária, aquele VC lá 16 é raiz de 2 R ao cubo, sobre isso aqui ao cubo. Tá vendo? Aí vai fazer as contas, vai dar 0,74. Aqui. Isso aí a gente já viu. De corpo centrado. O de corpo centrado, gente, ele parece um pouquinho com o CS, com a bola no meio. Então, afastou aqui, né? Afastou. Então, ele também tem o número de células que ele tem é 2, porque lá no CS, esses 4 pedaços dava 1. Com o corpo no meio, que já é uma esfera inteira, então, você tem 2 mols dessa substância. Então, se vem um CC, meu CC aqui, já vou renovar o desodorante. Aqui, então, ela tem justamente isso, um corpo, tem os 4 aí. Estrutura cúbica do corpo centrado, relação entre raio atômico e parâmetro de rede, né? Aí o Fé dele, eu achei isso aqui no dia, foi depois da aula, o Heitor me pediu e eu mostrei essa relação aqui para ele, de como chega, porque a gente tinha que pegar a parte justamente que tangencia por dentro, vai dar uma diagonal, aí tem todo um jogo de cintura para descobrir ali. E aí a gente descobre o A. Então, vai ser isso aqui embaixo, o volume total da célula, isso aqui é o cubo. Foi uma coisa linda, não foi, Heitor? Eu também gostei. Mas aqui a gente está dando pronto, lá você não vai precisar saber de onde veio, mas quem quiser saber, depois a gente passa e fala. Justamente aqui, faz a continha e vai chegar no fator de empacotamento de 0,68. CS, 0,52. CFC, 0,74. CCC, 0,68. Célula unitária é hexagonal compacta, né? Já uma célula tira unitária com formato hexagonal. Equivale a 6 átomos. Então, o mol dele é 6. Ok? Então, você vê que ele pega a célula de cima, ó, ele pega um corpo centrado aqui, aí ele vai pegar justamente uma partinha de cada, mas sempre pegando um corpo só. E é justamente as partes que repete. Né? São 6 átomos em cada base, nos vértices, né, de um hexágono regular, e um átomo central, e 3 átomos do plano adicional entre as bases. Ele também, olha, gente, o hexagonal compacto, ele tem o mesmo fator de empacotamento do CFC, que é 0,74, certo? E número de coordenações de átomos vizinhos são 12. Aqui é justamente aquela fórmula da densidade, né? Eu tenho que saber o número do mol. A é o peso atômico. O peso atômico, vocês sabem que tem lá na tabela periódica e vocês vão lá pegar, né? Tem o peso dele. O peso atômico é gramas por mol. Né? Vai depender do material. Isso a gente já calculou, não foi? O peso atômico tem lá, vai depender disso. VC é o volume da célula unitária, que tem aquela tabelinha lá para vocês usarem. NA é o número de Avogadro, certo? É bem fácil de calcular. Só as continhas muito grandes, mas... Se eu fosse vocês, calculava isso fora e depois botava aqui na conta. Lembra que quando a gente fez a conta, sempre ficava um valor com o número de Avogadro para a gente passar a régua, não era? Se vocês assistirem vídeos anteriores, vai lá, curte o nosso canal, compartilha, manda aí.
Lá você vai ver, a gente fez essa conta e justamente chegava em 10 a 23 do volume da esfera, chegava a menos 23, anulava, e chegava lá e fazia as contas da densidade. A densidade ela vai dar em gramas por centímetro cúbico. Lembrando que 1 metro cúbico é 1000 litros, né? Tem aquela relação. 1 centímetro cúbico é 1 litro. Então, você tem aí, ó, justamente a fórmulazinha. Essa fórmula é legal. Você também consegue encontrar a massa, né? Se quiser, né? Aqui é o cálculo de densidade, mas se você quiser saber a massa, né? Com densidade e volume, você também consegue. O cobre aí, né? O peso atômico, calcula a massa específica teórica e compara a resposta com é aquilo lá que a gente fez a conta, né? A teórica e com a massa específica medida experimentalmente. 8,89. Ok? Tabelinha aí já tem aqui. Isso aqui que vocês, ó. Essa parte eu acredito que não vai dar tempo de terminar. Mas Paulo vai continuar. Segunda-feira ainda vocês continuam a revisão. Aí, ó, uma dica. Sempre que um professor e o outro repete, cola nessa informação. O ferro puro, né? Estrutura cristalina CCC, temperatura ambiente, e a temperatura de 912 graus, ele tem a estrutura cristalina CFC. Geometria da célula unitária é definido, né? Sistema cristalino é outra coisa para vocês estudarem. Essa parte teórica vai ter aquela tabelona grande que eu passei no slide, não tem? Quem lembra? Então, aqui você tem polímero e eletrofia, né? Elotropia. O carbono, né? O grafite, ele é polimorfo, estável nas condições ambientes. Já o diamante, formado por pressão extremamente elevadas, né? No polimorfismo e alotropia, você vê que a temperatura tem influência na própria estrutura. Você vê que a temperatura ambiente, o ferro, ele tem a estrutura cristalina CCC e a 912 graus Celsius ele tem a estrutura cristalina CFC, por causa da agitação das moléculas. Então, as lacunas diminuem, então a proximidade tem tudo isso aí para influenciar. O sistema cristalino, você tem a geometria da célula unitária, é definida em termos de 6 parâmetros. Você vai ter 3 lados, né? Porque eu tenho um paralelepípedo. Paralelepípedo eu tenho comprimento, largura e altura, que são essas arestas A, B e C. A, B e C. Comprimento, largura e altura. E 3 ângulos entre os eixos, né? Então, entre o eixo X e Y, você tem um ângulo gama. Entre X e Z, o ângulo beta. Entre Z e Y, o ângulo alfa.
Aí tem o sistema cristalino, né? De acordo com o sistema cristalino, as configurações célula unitária e o arranjo dos atômicos. As diversas estruturas cristalinas dividem-se em grupos. São 7 sistemas cristalinos e são 14 arranjos atômicos ou redes braviais. Aí. Aqui são os 7, né? Que é o cúbico, hexagonal, tetragonal, romboédrico, ortorrômbico, monoclínico e triclínico. Então, aí está as estruturas. Então, quando se falar dessa estrutura, né? Cristalina, 7. Você tem... Eu botei demais. Você tem 7 sistemas cristalinos, são esses aí, os sistemas cristalinos. E aqui tem os arranjos, né? As redes braviais. É o cúbico simples, o cúbico corpo centrado, o cúbico de face centrada, o tetragonal simples, tetragonal de corpo centrado, ortorrômbico simples, ortorrômbico de corpo centrado, ortorrômbico de base centrada, ortorrômbico de face centrada, romboédrico, hexagonal, monoclínico simples, monoclínico de base centrada e triclínico. Certo, gente? Isso aí, Heitor. Bote romboédrico nesse menino, lindo demais, inspirador. Né? Valeu, Keila, por avisar da aula. Então, gente, então essa parte de alotropia e polimorfismo, vocês pedem para Paulo que eu não vai dar tempo eu estar falando, mas essa parte toda aí é bem importante, preste bem atenção no que a gente pediu para vocês estarem estudando, né, nessa parte teórica. Assiste o vídeo, vê lá, toda hora que a gente repete, pede, é porque quer que vocês se deem bem, certo? Abraço a todos. Outra coisa importante é que a aula de sexta-feira lá de modelagem, né? Do mundo físico-químico, já está lá já. É uma aula importante, é uma revisão importante para A1 também dele. Travou? Viu, gente? Travou Então, aqui também. aqui ela deu Não pode repetir, professor? Vou repetir. A aula de sexta, ela está lá já, né? É bom, a aula de sexta, estou chamando a atenção, que a aula de sexta-feira, para a prova A1 de simulação, né? Modelagem, simulação do mundo físico-químico. Está lá, a gente deu bastante informação para estudar para a prova A1, bastante importante, muito conteúdo bom para estudar. Então, vai Foi lá. qual aula, professor? A de sexta-feira. Sexta-feira passada? Sexta-feira, porque vocês não vão fazer 2 A1, vocês vão fazer A1 de CQMM e vocês vão fazer de modelagem e simulação do mundo físico-químico, né? Então, lá tem uma aula excelente de retomada de conteúdo. Já está gravada, está lá o link. Então, vocês acessem lá para estudar para A1 deles. Então, vocês já têm uma parte aí. Segunda-feira, na próxima segunda, Paulo vai estar terminando essa retomada dos conteúdos e joguem duro aí. Certo, gente? Boa noite. Boa noite, Sandra.